Fala comigo, meus amigos, eu sou Paulo Reis e hoje eu trouxe meu convidado especial, Matheus Salum. Fala galera, prazer. Galera, é o seguinte, eu não sei se você já ouviu falar num cara chamado Cartolouco. Pois é, esse jornalista aí de futebol, o cara tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. O cara é famoso pra caceta, né, meu? E ele é engraçado, ele faz comentários de futebol. Eu não acompanho porque eu não gosto muito de futebol, mas enfim. O cara saiu no Fantástico, saiu uma matéria no Fantástico sobre uma denúncia que as ex-namoradas dele fizeram por agressão. E a gente vai dar uma olhada nessa reportagem, olhar um pouco e discutir esse assunto, né? Um cara tão carismático, um cara tão da mídia. Ele, não sei se você lembra, foi um cara que passou vergonha lá no Podpah, ficou bebaço. Dá uma olhada aí nas cenas. Tá louco, né? Bom sentir o Jacklex. Gabriel, vem aqui. Bruno Gabriel, Formiga. para de ser escroto, Gabriel. Cadê meu tabaco, 1000 grau? Pois é, e isso mostra pra gente que nem tudo na frente das câmeras é igual na realidade. Tava anotando exatamente isso. Tava pensando exatamente isso, né? Exatamente, tava anotando exatamente isso. Então vamos dar uma olhada aqui nessa reportagem. Ó, ex de Cartolouco denuncia agressões físicas e violência psicológica. Vamos ver aí o que você aprontou, Cartolouco. Violência psicológica. Ele já se tornou réu por um desses casos. Coloco a mão no ouvido, sinto a queimadura. E eu olhei, vi que não tinha ninguém, não tinham pessoas. Dói muito chegar no último capítulo dessa história e sentir culpa, e sentir vergonha, e sentir nojo. Sentir que você não era a mulher que você entrou no relacionamento. Foi na madrugada de 31 de janeiro o desfecho violento de um relacionamento de pouco mais de 9 meses. Que a gente passava o tempo todo juntos. Então já era implícito e explícito que estávamos dentro de um relacionamento. Fala, cartoloucos do meu coração. O namorado era Lucas Strábico, que recebeu o apelido de Cartolouco no período em que trabalhou na Globo. Foi estagiário, repórter e apresentador. Ficou na empresa de 2016 a 2020. É o Cartolouco. E desde sua saída, atua como um influenciador, com mais de 1 milhão de seguidores apenas numa rede social. Eram sinais, gestos, demonstrações que deixavam claro o quanto ele desejava me manter na vida dele. Momentos que ele me pegava de surpresa, positivamente, que ele sempre capturou muito bem os detalhes. Mas vieram outros momentos, bem menos nobres. A ex-namorada pediu para dar esse depoimento sem mostrar o rosto, porque tem medo da exposição. Já ouvi também que eu era um câncer, vagabunda, igual a todas as mulheres que ele já tinha tido relações sexuais antes. Ele nunca precisou de um motivo, ele me ofendia porque era o que ele tinha para fazer, era o que ele queria fazer. É sempre assim, né? Sempre o cara começa a xingar de puta, vagabunda. Desculpa, mas se eu sou uma mulher, o cara me xinga de puta ou vagabunda, cara, eu não tô com esse cara nunca mais. O cara pode ser o galã da novela, o cara pode ter dinheiro, o cara pode ser carinhoso. Se o cara xingou de puta e vagabunda, isso mostra muito o caráter de uma pessoa, cara. Como é que o cara xinga uma mulher dessas coisas? Aí depois pede desculpa, te amo, e aí a mulher, pô... No mínimo alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem, entendeu? A partir do momento que o cara dá um xingamento desse, a mulher já tem que, ó, tá com a mala pronta, né? Vamos lá, vamos ver. No início de dezembro do ano passado, os dois viajaram para Cusco, no Peru. Foi quando as agressões escalaram para outro nível. A gente estava num bar, tudo muito gostoso, e eu fui ao banheiro, e aí... ele entendeu que eu tinha demorado muito para voltar do banheiro. E aí ele começou a ficar agressivo, ele arrebentou meu escapulário ali no bar. Antes da gente voltar pro hotel, ele também cuspiu em mim. Então ele pegou bebida e cuspiu. E aí a gente chega no hotel, ele começa a chutar todas as minhas coisas da mala e ele começa a me chutar. Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia. Ele cuspia muito em mim, ele me dava diversos tapas. Aí ele pega o celular do chão, ele retira a capinha de proteção
E aí ele arremessa 10 vezes o meu celular no chão. E ele pisava em cima, já estava destruído. E foi ali, naquele momento, que eu pensei, ele quebrou, né, destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair daqui. Cara, isso é um absurdo, né? O cara achar que a menina demorou muito no banheiro e criar uma confusão por causa disso é um ciúme gigantesco, é muito tóxico, né? A gente costuma ver muitos relacionamentos assim, que a menina tem que sair, tem que mandar mensagem, mandar foto onde ela tá. Mas, pô, a menina demorar no banheiro é sacanagem, né? Ainda que os caras estavam em outro país. Eu só sentia medo do... O que pode acontecer mais? Em dezembro, que foi a nossa viagem pro Peru, eu não falava mais sobre o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor. Elas já percebiam que os comportamentos dele passavam do razoável e do aceitável. Quando você não sabe o final, você não sabe o desfecho, você tenta reescrever a história. Porque você é levada, você é induzida a isso. No último dia de janeiro, ela e Lucas foram no mesmo bar em que começaram o relacionamento. E como das outras vezes, segundo a vítima, parecia tudo bem. Até um momento em que, novamente, ele passa a agir de forma estranha. Ele olhou pra mim e falou que eu tinha acabado de falar que eu tinha traído ele. Eu falei, não, mas eu não falei nada. Eles caminharam até essa esquina e a agressão foi registrada nessa câmera de segurança. Lucas se aproximou, acendeu um cigarro e depois o encostou no ouvido dela. Olha que filho da puta. Essas fotos mostram marcas na orelha direita. Logo depois, ela foi agredida de novo. E eu vi que tinha um bar aberto e tinham pessoas na calçada, porque eu pensei, vai que ele me dá um outro tapa, pelo menos agora tem a chance de alguém que está no bar visualizar e presenciar isso. E foi exatamente o que aconteceu. Pessoas que estavam aqui ao redor, nos bares, viram o que estava acontecendo entre os dois e se aproximaram. Vi que ele estava bem agressivo, bem incisivo para cima dela, então eu intervi, aí foi tudo que aconteceu. Só eu tava ouvindo, me xingar muito, falou que eu tava traindo ele, me fez dar o celular e ele começou a mexer no meu celular. Ela começou a ficar muito nervosa, muito desesperada. Aí eu gritei com ele, falei, dá o celular dela. E aí ele deu o celular dela na minha mão. E eu fiquei lá, chorando no colo dela. Os colegas também do lado ali e tal. Esse outro rapaz reconheceu ele. Falou assim, você é o cartoloco, né? Ele olhou meio que assustado e saiu. E aí eu pedi pra uma das pessoas que intervira, corre lá atrás dele e pega a minha chave do apartamento. Porque ele tinha acabado de me falar que ia destruir meu apartamento. E aí eu falei, você não tem com quem falar? O porteiro, o síndico, algum amigo do condomínio? Aí ela mandando um monte de mensagens, muito nervosa, muito nervosa. A testemunha que acudiu a vítima. Olha, só uma pausa aqui. Eu já acho muito absurdo, depois do que aconteceu no Peru, né? Que ele brigou, arrancou o escapulário dela, cuspiu nela, chutou ela, quebrou o celular dela. É muito absurdo ela tá de novo com o cara, né? Depois de um episódio desse. Isso você vê o que é um relacionamento tóxico, né? Que a pessoa não consegue sair. A maioria dessas histórias da mulher apanhar, da mulher, o cara bater na mulher, depois fazer um monte de atrocidade. Cara, geralmente isso vem de uma sequência de episódios que já aconteceram até chegar num estopim e a mulher realmente aí fazer uma denúncia ou terminar o relacionamento, porque, cara, eu não tô aqui botando a culpa na mulher. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas na primeira vez que acontece uma coisa dessa, como é que você continua com um cara desse? Entendeu? O cara bate em você, te chuta pra fora de casa, quebra o seu celular na sua frente, cospe em você, te xinga. Aí o cara te chama de bonitinha, pede desculpa e te chama pra jantar e você volta pro cara? Pô, não tem como isso. E você comentou que não tá colocando a culpa da mulher e obviamente não estamos, eu vou te dizer ainda mais. Coloco a culpa em outro homem que não tá visualmente lá, mas que eu vou completar no final do vídeo. Beleza. Pediu para não ser identificada por questões de segurança.
Lucas realmente foi ao prédio e tentou entrar, mas foi barrado. No dia seguinte, ele falou por telefone com a ex-namorada. Você é igualzinha a ela, esse é o problema. Eu acho que é legal. Eu não sei se você sabe, o meu ouvido tá machucado. Manda foto, Gabriela. Cara, o jeito dele falar, você vê que o cara é doido, né, mano? Você vê que é um... Malandrão, né? Malandrão. Você é igualzinho a Eu tinha ela. notado aqui na cena lá do cigarro, o andar de malandrão dele. Né? Você Como viu, se ele cara? fosse a última bolacha. Você viu? Você é igualzinho a ela, esse é o problema. Você acha que é legal. Então o cara faz tudo isso, bota a culpa na menina, tadinha. E ela acha que o problema é ela, realmente. É, cara, difícil. Manda foto. Ele falava que eu era igual a ex, a Gabriela. Gabriela teve um relacionamento de 3 anos com Lucas. Teve um determinado dia que eu simplesmente cheguei na minha casa e tava tudo destruído. Todo ensanguentado. Ele já queimou um cigarro na minha cara, na minha bochecha, assim, brigando. Ele me puxou pelo cabelo, me jogou no chão, começou a me chutar. Uma outra ex-namorada de Lucas fez relatos semelhantes. Ele me diminuía, chamava de burro o tempo todo. Falando, eu sou a gorda vem aqui. Sai daqui, sua gorda nojenta. Não, se você não ficar comigo, ninguém vai te querer. Ele tava jogando videogame, tomou um gol de uma pessoa que ele não conhece e me deu um soco. Meu e depois que ele batia, era muito imediato uma mudança. Ele não continuava violento. É como se fosse outra pessoa que tivesse chegado ali, sabe? Era assustador. As queixas das duas não chegaram à justiça. Já no caso da ex-namorada agredida no fim de janeiro, foi diferente. Lucas Strábico virou réu e vai responder por agressão física e violência psicológica. Em nota, Lucas disse que no Peru foi a ex-namorada que, numa crise de ciúmes, passou a dirigir ofensas verbais e a arremessar objetos, inclusive o próprio celular, contra ele. E mostrou fotos dos dois juntos, segundo ele, tiradas depois da briga. Afirmou ainda que não causou qualquer confusão no prédio, que entregou a chave ao porteiro e que jamais disse que destruiria o apartamento dela. E que mesmo depois do registro do boletim de ocorrência, os dois voltaram a se encontrar. As 3 ex-namoradas se afastaram dele, mas ainda convivem com marcas do relacionamento. Meu maior arrependimento é não ter denunciado, porque eu sabia que isso ia acontecer com mais gente. Eu só não tinha condição na época. Você passa pelo término, aí você passa pela humilhação, aí você passa pela delegacia, você se vê nesse lugar. Aí depois tem que ir pro IML, fazer um corpo de delito. E você tem que avisar a sua família que você passou por isso. É muito difícil. Quanto vítima, a gente já viveu o pior, assim. Então, que a justiça possa, enfim, decidir o que fazer com tudo isso. Eu agi no momento que eu só queria sobreviver, mas eu tive que tomar alguma ação por mim, pela minha história, mesmo não ser fácil. Bom, forte, pesado, realmente uma acusação seríssima. A gente não tá aqui pra condenar ninguém, isso a justiça vai fazer. Se for o caso, ele vai ser condenado, senão não tá sendo julgado, é réu. E, cara, de lição, o que a gente tira nessa história é fuja de relacionamentos tóxicos, fuja de pessoas tóxicas, entendeu? Cara, o cara deu uma dessa, bobeou, você já tem que ficar de olho, entendeu? Xingou. Pô, pro cara te xingar uma mulher, xingar a pessoa que ele ama, é porque tem coisa aí, cara. Tem pedra no sapato, não tá normal. Pô, eu fico com dó dessas mulheres, você viu? Coitadinhas. Teve uma que mostrou o rosto ali. E, pô, eu imagino o trauma que isso não deve gerar na pessoa, sabe? Quantas mulheres, essas mulheres feministas aí que não ficam, pô, eu tenho ódio de homem. Às vezes um vagabundo dessa deixou a menina traumatizada. E aí ela acha que todo homem é assim. Sendo que a minoria é assim, eu acredito eu, né? Espero, né? E eu vou complementar, inclusive, com esse movimento feminista que você falou, que já puxa um gancho do que eu falei no meio do vídeo, que eu ia complementar. A gente tem um movimento aí que hoje você não pode dar uma palmadinha no seu filho quando ele faz alguma coisa errada, tudo tem que passar a mão, passa a mão na cabeça, não. Você vem criando homens fracos. Exato. Tudo tem a ver com esse movimento, com as feministas falando que homem de verdade é um perigo para a sociedade. Eu te digo que é o seguinte, homem fraco é um perigo para a sociedade. Esse é um retrato de homem fraco. Quando eu disse que eu ia falar
inclusive, porque pode parecer que a gente tá falando que a culpa é da menina, nunca disso. Eu ia falar, inclusive, que é culpa de mais homens além desse cara. Você tem 3 homens nessa jogada. Você tem o pai da menina, você tem o pai desse cara e você tem esse cara. São 3 homens fracos que fizeram essa tragédia acontecer. Você pega o pai da menina, não sei, é difícil dar um diagnóstico perfeito aqui do que aconteceu, mas você pega o pai da menina, às vezes ela não teve um exemplo de homem de verdade em casa e ela se submete a um negócio desse porque ela não sabe, ou ela tá presa num negócio que ela não consegue discernir que aquilo ali não tá certo, nos primeiros xingamentos que o cara fez. Perfeito. Aí você pega o pai do cara também era um homem fraco, uma sociedade que criou um homem fraco que vai criar mais um homem fraco. Aí não tem um exemplo de um pai em casa, um cara desse vira um animal desse, porque é um animal. E aí o terceiro homem fraco, que foi o pior de todos, foi o resultado desses 2 homens fracos que a sociedade tem criado hoje. Então, se a gente tem medo de homens fortes, a sociedade tem demonizado homens fortes. Podem ter certeza, vocês não têm noção do que é capaz um homem fraco de fazer. Tá em um exemplo desses. Perfeita análise, perfeita. Esse cara não é homem de verdade. Homem de verdade não bate em mulher. E independente, me xingou, fez isso, fez aquilo. Cara, independente, não existe justificativa pra isso. Ainda mais que, cara, você viu que ele teve uma defesa e tal, a gente falou, pô, a justiça é que vai tomar conta desse caso. Mas a gente viu as imagens. Ele queimou o rosto dela com cigarro. Olha que covarde, né, esse cara. Covarde. Então, Eu tava anotando exatamente essa palavra aqui. Covarde. Esse cara não encosta num homem, entendeu? Se um homem chegar e falar alguma coisa pra esse cara, ele mete o rabinho no meio da perna e vai embora. Vamos ver se ele vai andar malandro. Vamos ver, eu quero ver. Agora esse cara não vai poder sair na rua. Não sei se você viu, mas ele... Aqui, eu tô com o Instagram dele aqui. Ele bloqueou todos os comentários. Desativou todos os comentários. Tem uma postagem dele aqui, ó. A penúltima, ó. Uma antes. Que tá com os comentários ativados, ó. Ó os comentários. Por que tu bateu na tua namorada? Desativando os comentários. E aí, se pronuncia, se posiciona, aparece e não bloqueia os comentários. Aproveita muito bem enquanto você tá solto. Então, assim... Nem me surpreende, né? O cara foge, covarde, desativou os comentários, tá fingindo como se nada tivesse acontecido. Uma figura pública dessa, com 1 milhão de seguidores, vai botar o rabinho entre as pernas. Por quê? Porque sabe que fez cagada. Agora, existe perdão para o caso desse? Existe melhora? Você vê que é um cara novo. A gente tem que condenar esse cara à morte? É isso? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas podem mudar, sim. Então... eu acho que esse cara pode aprender uma lição com isso. Seja na cadeia, seja fora. Isso é a justiça que vai dizer. Mas eu acredito na mudança das pessoas. O que você acha? Eu complemento dizendo que sim, é possível a mudança nas pessoas. E aí quando fala isso, parece que a gente... os caras perdoam qualquer coisa. Eles têm que parar pra pensar. Uma pessoa que ele atinge grau de covardia, grau de desumanidade, é muito difícil pro cara de fato mudar de coração. Então, se o cara conseguir essa mudança de coração, aí sim o cara realmente válido um perdão. E do lado da moça, o mais importante do processo dela inteiro é de fato que ela perdoe. Não como forma passiva de aceitar o que aconteceu, mas para isso não prejudicar mais ela ao longo do tempo. É importante que ela supere o quanto antes. Então, tem o perdão do lado do cara e tem o perdão do lado da moça, de perdoar ele não no sentido de aceitar, mas sim de ela não deixar com que ele afete mais ela ao longo do tempo. Perfeito, excelente seu comentário. E é isso aí, cara. Todos nós já fizemos, né? Um monte de besteira. Não nesse nível, graças a Deus. Mas quem nunca errou, né? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui depois, outro dia, porque o Cartoloco se pronunciou. O vídeo tava pra postar e ele soltou um pronunciamento aqui. Então vamos assistir o que ele tem a dizer sobre toda essa situação. Como é que ele se defendeu, o que ele tá dizendo aqui. E vamos ver o que a gente acha. Não tem como eu ficar quieto mais pelas acusações que eu recebi, nem sobre o jornalismo falso da Globo e do Fantástico. A Gabriela, que deu entrevista pro Fantástico ontem, me processou em julho de 2023 com as mesmas acusações que ela fez ontem, que não são verdadeiras, e eu fui inocentado pela justiça em setembro de 2024.
Na matéria, a Globo escondeu e mentiu sobre esse fato. As queixas das duas não chegaram à justiça. As queixas chegaram sim na justiça e eu fui inocentado. Em 31 de maio do ano passado, ela me mandou essa foto falando: pagode é igual ex, sempre volta. E me chamou pra fazer um after. A gente foi se ver, a gente dormiu junto e no dia seguinte ela me agradeceu por a gente ter dormido abraçadinho. Depois disso, Isso é duro, velho. Gabi é aquela lá que apareceu o rosto dela. ela seguiu mandando diversas mensagens pra mim, me chamando pra almoçar e também lembrando de mim por causa da camisa do Inter Miami. E mesmo durante a medida protetiva, ela me mandou diversas mensagens. Cara, isso é duro. Volta àquele assunto que a gente tava falando, né? A pessoa sofre pra caramba, sabe? Vê que o cara é um babaca, o cara é um bosta, e ela vai lá e volta pro cara. É impressionante. Que não foram respondidas. Até agora Bom, se ele foi inocentado pela justiça, quem somos nós pra dizer alguma coisa? Mas ela ter mandado mensagem, dormido com ele depois, saído, sei lá o que eles fizeram, não muda o fato do que ele fez, né? E por que a Globo mentiu que não teve processo? Só porque eu fui absolvido? Por que eles não mostraram nada que eu mostrei pra vocês agora aqui? Se fosse esse monstro que estão tentando me colocar, nada disso teria acontecido depois. Por que a Globo escondeu essa parte da história? Esse processo atual, ele tá na justiça e sob mando do meu advogado, eu não posso comentar mais nada sobre ele, mas eu poderia falar muita coisa também. Eu nunca fugi da justiça e também não vou. Eu vou responder de peito aberto até o final. Como a gente mostrou no primeiro vídeo, né, sobre o caso, a denúncia reúne um conjunto de provas considerado consistente, tá? Segundo o advogado da mulher, o processo já conta com bastante material e medidas mais severas ainda podem ser adotadas. Dá pra ver o cara na câmera queimando cigarro na orelha dela e dando tapa nela, né? Meu ouvido tá machucado. Machucado de quê? Com a brasa do cigarro. Pois é, o pronunciamento dele foi mostrar que a ex Gabi foi atrás dele depois, que eles dormiram juntos, né? Que trocaram mensagens. Isso não justifica a agressão contra ela. Então, assim, se a gente já foi perdoado, independente do grau, esse cara merece um perdão. Agora, é necessário um arrependimento, é necessário uma mudança. O arrependimento verdadeiro, como você falou, é aquele que transforma, né? Então, vamos ver, vamos aguardar os cenários os próximos capítulos dessa novela aí. E eu quero saber a sua opinião, meu amigo, porque esse canal aqui, ele não é meu, não é do Matheus, ele é nosso. Então comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. Você acha, inclusive, que esse cara merece um perdão? Se você fosse pai dessa menina, o que você teria feito? Eu agradeço aqui o Matheus por estar participando aqui em mais um vídeo do canal. Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a atenção de todos vocês. E obrigado a você que está assistindo, meu grande amigo, minha grande amiga. Um grande abraço para você e até a próxima. Cara, acabou agora a minha bateria da câmera.